muitas vezes eu lançava feitiço contra líderes religiosos, né? Porque eu não ia com a cara deles. Não ia com a cara deles, eu considerava eles meus inimigos, né? Na minha cabeça, né? Eu já estava doutrinado ali. Então, acalhava da pessoa, de repente, eu lançava um feitiço, a pessoa ficava doente muito doente mesmo, né? E a Bíblia diz que tem doenças que são causadas pelo diabo. Né? Então Jesus às vezes ele expulsava um demônio de uma pessoa, né? E aquele demônio estava causando uma doença naquela pessoa. Só que nem toda doença é do diabo, obviamente. Né? Então, se fosse assim, né? Para que medicina? Você vai para a igreja, todo mundo e pronto, resolveu o problema, está curado, né? Então nem toda, e também nem sempre Deus cura. Né? Então, às vezes a pessoa tem uma doença, ela acha que é do diabo, pôs na cabeça dela que é do diabo e que ela tem que fazer, sei lá, uma libertação, uma quebra de vinho, quebra de maldição hereditária, aquela coisa toda. E não é uma doença natural e Deus não vai curar ela. Não vai, por mais fé que ela tenha, Deus não vai curar. Tem alguns caras na Bíblia mesmo que morreram de doença, né? Aquele cara... Eliseu, quem mais? Morreu da doença que ele tinha. Eliseu, ele recebeu a porção dobrada de Elias, que era o profeta, que era o cara, que era o top das galáxias, né? Que fez o sol parar. Né? Pois é. Então... Caralho, tá manjando, hein? Sua mãe contou muitas coisas. Pois é. Então, você vê quanta coisa que tem. Eu espero que tenha sido Elias mesmo, não tenha falado merda. Então, Eliseu morreu da doença que ele tinha. O próprio Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, olha, mistura um pouco de vinho na água aí, porque a água era muito alcalina, né? Por causa do teu estômago e das tuas múltiplas enfermidades. Então ele era um menino podre, ele tinha um monte de doença, né? E não foi curado. Um lenço de Paulo curava o enfermo, mas Paulo não pôde curar Timóteo, que ele considerava um filho, né? Como é que é um demônio? Pois é, a ideia que nós temos de demônio, né? É chifre, escamas, né? Rabinho. Rabo. Fogo, né? saindo pelos orifícios. Né? O diabo todo vermelhão, né? Saindo da sauna, assim. Que erótico. Pois é, né? Então, mas não, né? É um ser que parece... que aparecia para mim, o Abraxas, que apareceu para mim algumas vezes, ele tinha um formato... semelhante, tá? Semelhante. Não consigo descrever isso aí em poucas palavras. Você tem filho, você deve ter assistido Como Treinar o Seu Dragão. Sabe o Banguela? Então, mais ou menos parecido com o Banguela. Parecido com o Banguela. Mas tinha um olhar assim, né? O olhar que pegava era um olhar muito profundo, era como se não tivesse olhos, era como se fosse um buraco. Né? Fosse um buraco que te hipnotizava aquilo ali, né? Porra, e você sentia um cagaço quando tu viu pela primeira vez, não? Não, eu fiquei orgulhoso porque ele atendeu meu pedido, né? Porque eu invoquei, eu cara, fiz a invocação. Chamou o cara, meu? Né? Eu fiz a invocação, né? E ele veio. Então, quer dizer, eu me senti muito orgulhoso. Dá pra tu fazer a invocação e ele não vir? Porque ele não tá afim? Poderia acontecer. Como que é uma invocação de um demônio? Não precisa dar detalhe, mas tipo... é complexa. Tem bastante detalhe. Detalhe. E muitos materiais, vai? Muitos materiais. Materiais raros? Alguns raros. Entendi. Alguns raros. Então é um ritualzinho de pelo menos aí umas 3 horas, 4 horas. De ritual rolando, não é de preparação? Não, de ritual rolando para ter invocação em si. Entendi, caralho. E aí ele se materializa, tipo, ele só aparece? Ele falou alguma coisa com você? Tipo, dá pra encostar nele? Dá pra encostar. São criaturas frias, geladas. Frio, completamente frio. E o que ele falava? Mas você vê, anjo se materializou na Bíblia. Anjo se materializou. Comeu. Né? Anjos comeram na Bíblia, então estavam bem materializados. Né? Então, se demônios são anjos caídos, eles também podem se materializar. Só que em circunstâncias ritualísticas. Por exemplo, um demônio não pode se materializar aqui. Né? Um anjo poderia, Deus poderia permitir que um anjo viesse aqui, mas um demônio não. Só dentro de um sistema ritual, tem que ter um ritual para ele vir. Tem que ser tudo bem preparado. Por quê? Eles estão aprisionados, de certa forma? Estão aprisionados, sim, eles são limitados. Né? Eles não podem fazer o que eles querem também da Veneta, né? Eles têm as suas fronteiras de ação. Por exemplo, eles não podem tocar num cristão verdadeiro. Né? Verdadeiro não pode, a não ser que Deus permita, no caso de Jó. Né? Então Satanás pediu para tocar, tocou e Jó não blasfemou contra Deus. Jó foi um cara que se fudeu pra cacete, né? Muito, se lascou pra caramba. Ficou doente, tudo, né? Ficou doente, perdeu dinheiro, família, tudo. Morreu todo mundo, ele ficou sozinho. E mesmo raspava assim, as pereba com telha, exato, né? com telha, exatamente.
E no final Deus recompensa ele, né? E ele, no final, Jó chega a dizer, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu vejo com os meus olhos, né? Então... Amaldiçoa teu Deus e morre. Exato, isso mesmo. Os amigos de Jó, né, que vinham lá, largavam o pau então, em cima dele. Então, às vezes Deus permite que essas coisas aconteçam. Então, teve gente que já falou para mim, falou, Daniel, perdeu teu filho, perdeu tua esposa, isso aí foi rechaçado pelo satanismo. Eu não vejo dessa maneira. Rechaçado em que sentido? O satanismo está me atacando com feitiço, com magia e causou esses efeitos, né? Mas eu não vejo assim. Não? Não, de forma alguma. Eu vejo assim como coisas que Deus permite, que as pessoas morrem no mundo. Né? Isso acontece, né? Então as pessoas têm depressão, né? Então aconteceu, eu vejo como uma fatalidade. E mesmo se fosse no caso como Jó, né? Vamos supor que o demônio tivesse pedido permissão para Deus, olha, deixa eu tocar lá no Daniel, né? Porque vamos ver se realmente ele segura a onda, vamos ver se ele é cristão de verdade, vamos ver se ele não vai se rebelar contra Deus, né? Depois se eu tirar dele o que ele tem de mais precioso, né? Que era o meu filho, né? Principalmente, né? Então tirou. Aí eu nunca me rebelei, nunca questionei a Deus, nunca briguei com Deus, né? Eu sempre costumo fazer a oração que Jesus nos ensinou como modelo do Pai Nosso, né? E dentro dessa oração está escrito, olha Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? E essa é a minha oração, seja feita a sua vontade, não é a minha, é a tua. Se a tua vontade é essa, que a minha esposa partisse naquele dia, dia 30 de maio, pronto, é 30 de maio, é o dia que Deus escolheu. Né? Então eu descanso nele, ok? E tudo tem que ter um propósito, porque eu escapei da morte 2 vezes, né? Então por 2 vezes escapei da morte. Então, olha, eu diria que 3, se contar da vez que reagiu a arma lá do cara. Se contar nessa 3, porque ali 2 vezes, né? Então assim que eu vi a morte de perto, né? Você sente o cheiro da morte de perto, né? E então, quer dizer, se eu não fui, é porque tem algum propósito aqui ainda. E foi esse clique para você sair disso? Como que foi isso? Foi meio que por acaso, né? Eu namorava com uma moça, ela era evangélica não praticante, né? Porque tem o católico não praticante, essa era evangélica não praticante, né? E aí nós somos uma igreja, né? Era a Igreja Batista do Morumbi, isso eu posso falar, né? Na época o pastor era o Ari Veloso, um homem de Deus, rapaz, muito bom ele. E nós estávamos chegando lá, ela queria que eu fosse no culto, na igreja e tal. Eu falei, bom, vou, né? Esse bando de crente aí não é nada, né? Ela sabia que tu era satanista? Não sabia. Né? Mas ela queria me converter ao cristianismo. Ela sabia que eu não era cristão. Ela queria me converter, porque ela era evangélica, né? Então ela me levou, fui nesse culto aí, né? E pensei, beleza, né? Eu sou filho do fogo, fogo não me queima, né? Eu sou das sombras, né? Isso aqui não é nada para mim, né? Mas quando eu estava entrando, tinha uma banda de louvor tocando, né? E era um louvor genuíno, verdadeiro, uma adoração verdadeira, né? Pura. E eles estavam cantando uma música que eu lembro até hoje, a letra é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho só descansar em mim. Naquele dia, aquela música, aquela canção, aquelas notas musicais me mandaram para o chão, eu caí. Eu perdi os sentidos ali, somente se eu escutar o som daquela música. Hoje, essa música me mantém em pé. A letra dessa música me mantém em pé, né? Então, caí, perdi os sentidos. De repente, eu abro os olhos assim, tem um cara em cima de mim, urrando no meu ouvido, qual é seu nome, qual é seu nome, fala qual é seu nome. Porque as pessoas acham que você tem que saber o nome do demônio para expulsar o demônio, né? Mas não tem isso, né? Todo demônio se sujeita ao nome, que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus, né? Então, eu falei meu nome e tudo, e levantei, né? E aquela moça, a família toda ficou toda estarrecida de ver aquilo, né? Falaram que foi uma cena horrível e tudo mais. Eu não vi, né? Mas só as pessoas que... Tu só apagou? Apaguei, né? E não vi o que aconteceu. Aí aquela menina ficou preocupada, falou assim, poxa, eu vou marcar um encontro com ele como pastor. Né? Um pastor, nós demos o nome de Brint no livro Filho do Fogo, mas o nome verdadeiro é Luiz Augusto Zitt, né? E um homem de Deus, um pastorzão mesmo, coração puro, um homem de Deus. Aí peguei, ela marcou encontro com ele. E aí eu peguei e falei, tá, eu vou fazer um feitiço contra ele, vou fazer ele ficar doente.
Ah, o lance de tu cair na igreja lá, perder o sentido, ter um cara ali falando contigo ali, não, isso não te desmotivou de forma nenhuma? Não me desmotivou, não. Fiquei indignado com aquilo. Eu queria entender o porquê. Eu perguntei lá no satanismo, para o sumo sacerdote. Eles falavam que eu não estava pronto para entrar ainda numa igreja. Naquele momento, aquele grupo tinha, digamos, que a gente pode chamar de unção. Né? Aquele grupo tinha. Então, essa unção, ela realmente repudia. Você não tem poder contra isso. Né? Não tem poder contra esse poder. Então, então, todos os feitiços que tu lançava nas lideranças religiosas, os que pegavam era porque os caras eram meio esquisito mesmo. Era meio esquisito. A maioria pegava. 99,9% pegava. Né? Então, porque sempre tinha uma coisa por trás, né? Sempre tinha uma coisa de bastidor. Então, então você ter uma vida reta faz muita diferença, né? E aquele grupo de louvor, eles procuravam ter uma vida reta, né? Eles não são perfeitos, eu não sou perfeito, você não é, ninguém é, só Deus é, né? Mas aí você procura, você se esforça, né, em fazer o bem, né, em ser uma pessoa boa. Então, caí com aquelas notas musicais e marcou um encontro com o pastor. Eu peguei e fiz um feitiço contra ele. Fiz sozinho, né? Chamei o Abraxas e tal, né? Falei, vai lá, causa uma doença nele. Tu chamou o Abraxas nesse dia? Chamei o Abraxas, né? Falei, invoquei ele para causar uma doença nele, uma doença que incapacite dele chegar no encontro, sabe? Não importa o que seja, ele pode ter uma dor de cabeça, sabe? Mas ele não pode chegar no encontro, né? E eu fui ao encontro e ele não foi. Eu esperei umas 2 horas, ele não foi, foi embora. Aí no outro dia eu estou na empresa que eu trabalhava, o presidente satanista, né, tocou o telefone para mim, né, a secretária passou e era a secretária da igreja e falou, olha, o pastor não pôde ir ao encontro, né? Eu pensei comigo, puxa, não veio ao encontro porque se lascou, né? Eu fiz um negócio aqui. Pois é. Aí ela falou assim, não, sabe o que é? O filho dele sofreu um acidente, né? Que fraturou a perna, tal, né? Mas não foi nada grave, tal. Foi uma brincadeira de criança, tal, acidente doméstico. E falei, poxa, mas não era para ser no filho, era para ser nele, né? E, ok, eu fiz alguma coisa errada, né? Porque o ritual é rigoroso, não pode ter erro, né? Então, marquei o segundo encontro, marquei de novo a segunda vez e chamei mais pessoas para me ajudar. Fizemos o pentagrama, cada um na ponta de um pentagrama, então fizemos com 5 dessa vez. 5 então pessoas. O pentagrama é um símbolo satânico? É um símbolo satânico, sim. Pentagrama invertido especialmente, né? Porque vai encaixar dentro dele exatamente a figura do bode, né? E o bode na Bíblia é o bode de Levítico, né? Um era solto, né, no deserto, né? E o outro era sacrificado. Então, o satanismo, eles interpretam que aquele bode que está lá no centro é o que foi solto, é o que te dá liberdade, né? E há 5 pontos, 5 continentes, né? Onde ele tem o poder e tudo mais, ele faz e acontece, né? Então, tem todo um simbolismo em torno disso, né? Aí, peguei, na ponta do pentagrama foi feito o encantamento, né? Inclusive tem encantamentos feitos com a estrela de Davi também, né? Que é o hexagrama, tem encantamento com o hexagrama também. É um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Exato. Tem também, dependendo do tipo de ritual, também usa. Mas estrela de Davi não é um símbolo sagrado, não é? Não tem nada na Bíblia que fala sobre isso. É um símbolo antiquíssimo. Você vai encontrar entre os bizantinos, vai encontrar entre os persas, é antiquíssimo, sabe? É um símbolo esotérico. Então, aí o primeiro deu na criança. O segundo chamei esse pentagrama, em cada ponta do pentagrama, lançamos o feitiço, né? Esse feitiço foi um pouco mais forte, né? Nós fizemos para causar um dano maior, né? Então, assim, um acidente severo com ele. Mas nesse feitiço aí ainda invoca alguém? Invoca mais de uma entidade. Invocado 2 entidades. Aí foi o Abraxas? Foi o Abraxas e o Azazel. Azazel. Esse é de qual? Esse daí qual que é o... Porque assim, qual é a pegada dele? Qual que é a pegada do Azazel? O Abraxas domina São Paulo, estado de São Paulo. Sim. E o Azazel? O Azazel é uma entidade que ele é, digamos, um especialista em causar acidentes, danos, estragos, né? Alguma coisa assim. É tipo um GPS satanista. Ó. Primeiro você escolhe a localidade, depois você escolhe um tipo de enfermo. É bem isso. Entendi. Então, o que acontece? Aí essas 2 entidades foram invocadas para lançar um feitiço. Lançamos o feitiço. Fui no encontro com o pastor. Passou 1 hora, passou 2 horas, o pastor não foi, fui embora. Pô, lascou, o pastor lascou. Só vou esperar o telefonema, né? No outro dia liga a secretária da igreja para mim de novo. Olha, o pastor não foi ao encontro. Falei, eu sei, né?
Então, o que aconteceu? Ele bateu o carro. Olha, foi um acidente violento, né? Deu perda total, acabou com o carro do pastor, né? E eu já pensando, onde é que ele está hospitalizado, né? Porque se eu souber o hospital e tiver satanista infiltrado, né? Porque tem muito tráfico de órgãos, muita coisa no meio aí, nesses bastidores. Caralho! Né? Tem. Pra que os caras querem órgão pra vender? Ah, cara, pra vender, fazer ritual. Capitalizar. Ah, também. Capitalizar. Entendi. Mas o pastor não se quebrou. Não, ele saiu Porque inteiro. 1000 cairão à direita. 10 mil à esquerda e você não vai ser atingido. E ele ficou, falou, mas aí o pastor não sofreu um arranhão, glória a Deus, né? Fiquei com tanta raiva daquela secretária, meu. Vontade de dizer para ela, me dá seu nome completo, data de nascimento, feitiço é para você agora. Então, precisa desses dados? Não precisa. Não precisa de dado nenhum. Força nenhum. Metafórica, não. Precisa você conhecer a pessoa. Conhecer a pessoa. Você precisa da... A baixa magia precisa de uma fotografia, pedaço de cabelo, essas coisas. Bagulho né? de simpatia que você tá falando? Baixa magia ralé. Qual que é a mais alta magia? É a que eu tava, que era Mas a Irmandade. Qual que é a mais alta, tipo, qual que é o mais alto feitiço? Mais alto feitiço? O feitiço mais sinistro, qual que é o efeito dele? Não precisa me explicar como é. Claro. Você conseguir canalizar um próprio demônio. Esse incorpora o demônio. Incorporar o próprio demônio. Voluntariamente. Né? Isso daí é uma tarefa que não é para qualquer um. Já conheceu Porque, algum caso? Dá pra fazer, assim... Porque assim, é vai. diferente de uma possessão demoníaca, né? Porque são demônios de menor patente. Quando é um principado, uma potestade, um demônio de alta patente, e ele for canalizar alguém, ele tem muita energia. Não sei se a palavra certa é essa, mas talvez seja mais fácil para a gente colocar aqui. Tá. Então tem muita energia. Ele entraria no seu corpo, ele te estouraria por dentro. Então você tem que ter uma genética preparada para aquilo. Né? Você tem que ter todo um preparo para poder suportar aquela carga de energia. Né? Então, até mesmo o próprio anticristo, né, ele vai incorporar o próprio Satanás. Voltando ao pastor, lançou o feitiço. Perda total no carro, o cara está inteiro. Aí eu peguei e falei, não é possível, né? Aí falei com os sumos sacerdotes. E os sumos sacerdotes falaram, realmente, você é filho do fogo, fogo não queima, isso, aquilo, né? Mexeu com todo mundo. Nós vamos fazer um feitiço, vamos acabar com ele. Vamos oferecer 13 vidas pela vida dele. Eita! Caralho! Ou seja, se ele morresse, 13 vidas seriam ceifadas em ritual, né? Para pagar os demônios. Como se escolhe essas vidas? Olha, alguns se voluntariam, outros pais doam seus próprios filhos ou sequestro. A maior parte por sequestro. É o que eu te falei, pessoas desaparecidas. Muita gente desaparecida. Mas aí o cara... E aí, foi feito o ritual? Né? O cara, aí foi feito o ritual, com sumos sacerdotes, né? Aí esse ritual não posso entrar em detalhes. Esse aí é bem mais pesado. Né? Foi feito o ritual e eu tive certeza plena, né? Que realmente aquele homem, ele ia morrer. Mas materializou uns caras? Materializou. Quantos dessa vez? Materializou 9. Caralho! 9. Bem no 9. 9, né? 9. Nossa. Abraxas, Azazel, Astarote. Astarote, Asmodeu, Leviatã. Então, eu tinha certeza que aí o homem ia morrer. Falei, porque o ritual já era para matar ele. Né? Então, ok, né? Se é para matar, que morra logo, né? E marquei outro encontro. Mas assim, eu fui triunfante naquele encontro, né? Eu fui regozijante, todo feliz, imaginando, puxa vida, eu vou pegar... Não vai ter encontro? Não vai ter encontro, né? Esse cara não vem, já era, está lá visto, olhava para a secretária e ficava pensando, quero ver você falar agora alguma coisa para mim, né? E eu deu 2 horas, eu cansei, né? Tô indo embora, né? Bem na hora que o pastor chega, ele chegou. Ele estava com o ar meio abatido, tá transpirando muito, abatido, né? Mas ele pegou, falou, que bom que você está aqui ainda, né? Me atrasei. Né? Mas ele não falou o que aconteceu. Né? Então, E tu nunca soube? Nunca soube. Tá. Né? Ele não entrou no mérito do que aconteceu, mas ele estava abatido. E ele pegou e falou, vamos conversar. Né? Olha, naquela época eu estava no platô do Kung Fu, né? Feiticeiro do satanismo. Quer dizer, aquele homem não era oponente para mim, mas eu tive um medo dele, que me arrepiou dos pés à cabeça. Né? Porque ele tinha... Era para estar morto. Era para estar morto. Eu tô vendo alguém vivo que era para estar morto, né? E ele tinha unção, tinha essa unção, tinha essa autoridade, tinha essa... É um homem de Deus, né? Um homem de fé.
E eu tinha receio que se eu tocasse nele, ou se eu pegasse na mão dele, ele estendeu a mão, não estendi, eu ia cair de novo, porque eu já estava com aquele trauma que eu caí na igreja lá, né? E então eu falei, pastor, desculpe, o senhor chegou atrasado, eu vou embora, eu tenho compromisso. Menti, né? Aí ele falou, tudo bem, olha, se você não quiser conversar, a gente não conversa, uma conversa rápida, 5 minutinhos só, vai. Olha, demorei tanto para chegar até aqui, você não sabe o que eu passei para chegar até aqui, me dá 5 minutos só, te prometo que não vai passar 1 minuto a mais. Aí eu falei, tá bom, 5 minutos, hein, 5 minutos. Aí nós subimos a parte superior, era um sobrado, né, da casa, ele entrou na sala, né, eu entrei após ele, ele fechou a porta à chave, tirou a chave e pôs no bolso. Imediatamente eu olho para a janela, né? Pensando rotas de fuga, né? Grades na janela. Né? Falei, não, tinha que ter pijama de uma listra para passar por lá, não ia dar, né? Aí eu peguei e falei, pastor, mudei de ideia. Não quero mais falar com o senhor, não. Eu preciso ir embora mesmo, né? Ah, tá bom, você quer ir embora, você não quer falar comigo, tudo bem. Né? Eu só vou orar por você antes de você ir embora, tudo bem? Né? Aí eu só vejo uma mão, assim, porque ele impôs a mão sobre mim, né? Vejo a mão crescendo, apaguei, cara, apaguei. Literalmente apaguei de novo. Mas eu tive alguns despertares no meio desse apagão. Então, cada vez que eu tinha minha consciência recobrada, eu via que eu estava no chão, eu estava todo estourado, sabe? Estava com hematoma, machucado, roupa rasgada, arranhão, né? A sala dele estava toda destruída, cadeira, tudo voando, livro para tudo quanto é lado, não voando poltergeist. Mas assim, que tipo, bagunçado. Você se mexeu muito. Eu me mexi, exato. E ele estava calmo, ele estava sereno, né? Falando baixinho, né? Falando, Deus, né? Visita essa vida com teu amor, visita essa vida com teu amor. Eu nunca vou esquecer dessas palavras, né? E de repente, aí apaguei, voltava. Chegou uma hora que eu voltei, né? E ele me ajudou a levantar, né? Me pôs na cadeira, né? E falou, tá vendo isso aqui? Falei, tô vendo. Isso aqui nunca mais vai fazer parte da sua vida, né? Porque agora você é uma nova criatura, né? Agora você é de Jesus. Você quer Jesus na sua vida, né? Você quer aceitar Deus na sua vida, né? E eu peguei e pensei, puxa vida, né? Eu acreditava que o diabo era tão poderoso, né? E esse homem, ele nem encostou em mim e me derrubou e fez tudo isso, né? E destronou os principados, os demônios mais poderosos contra ele. Então eu falei, eu quero, o Senhor me ajuda, né? Então ele fez aquela coisa de oração, sabe? Repete comigo a oração, tal, fiz. Aí ele me deu um abraço, eu me senti muito acolhido com aquele abraço, mais do que todos os abraços que eu recebi na Irmandade, né? Senti uma paz no meu coração tão incrível, tão indescritível. A Bíblia chama de paz que transcende o entendimento, né? Então senti uma paz, uma serenidade e uma alegria muito grande, né? Que eu nunca tinha sentido na minha vida, né? Então eu saí de lá super feliz, radiante, todo machucado com o corpo, né? Mas feliz por dentro, né? A vontade que eu tinha de pegar um cachorro da rua, bem vira-lata, sabe? Dar um beijo na boca dele, falar, cachorro, Jesus te ama também, né? Maneiro. Né? Aí cheguei em casa, ligaram para mim, teve 2 sacerdotes satanistas que me incomodaram muito. A gente só não enlouqueceu, eu e minha esposa, porque realmente Deus não permitiu. Então, aí eles ligaram para minha casa. Nesse mesmo dia? No mesmo dia. Eu cheguei em casa, passou 1 hora mais ou menos, o telefone tocou, né? E a voz do outro lado era um tal de Taulês, a gente deu o nome de Taulês no livro. E ele pegou e falou para mim, nós avisamos você, satanismo não é para todo mundo, né? Mas uma vez que você entrou, não tem mais volta, não tem mais volta. Amanhã você tem um compromisso conosco, né? E nós vamos buscar você na sua casa. E se você não estiver aí, nós vamos matar a sua família. Caralho! Né? Então, assim, eu não pensei 2 vezes, eu não consegui raciocinar, né? A única coisa que eu pensei, porque eu sabia que ritual que era, né? Aquele ritual era um ritual que eu teria que fazer pela primeira vez, um ritual de sacrifício humano. Então, por quê? Porque tu estava fraco? Não, para subir de degrau, para virar sacerdote. Né? Então estava marcado, estava me preparando para aquilo, entendendo os princípios, conceitos, aprendendo os rituais, aprendendo o uso das ferramentas, né, que são utilizadas, né? E eu conheci a menina de 9 anos. Os pais doaram a filha,
né, para ser sacrificada em troca de poder, de glamour, de beleza e tudo mais. Os pais, a filha era nada. A filha, eles não tinham vínculo. Eu acho isso inimaginável. Eu também. Inimaginável. Eu não consigo entrar isso na minha cabeça. Mas tem gente que faz isso. Tem pai que estupra o filho. Né? Né? Então, quer dizer, é inacreditável. A maldade existe, né? Maldade existe. Né? Então, eu conversei com a menina, né? Eu lembro de ter olhado nos olhos dela, conversei com ela. Ela estava no preparo, tem uma espécie de jejum, né? E ela, sem entender o que está acontecendo, porque transforma a vida dela, ela é tratada como uma princesa, né? Então, conversei com ela e aquilo ficou na minha cabeça, né? Então eu falei, não, puxa vida, Deus me livrou bem na véspera de fazer isso. Falei, então é para eu não ir mesmo, né? Eu peguei minha bicicleta, eu morava na Pompeia, pedalei até o Parque de Ibirapuera, onde tem o batalhão do Exército. Aí parei com a bicicleta bem lá em frente, falei, quero ver me pegarem aqui em frente ao Exército, né? Estou protegido, né? Aí eu fiz a minha primeira oração sozinho, não sabia orar, né? Eu falei, Senhor, você lembra de mim? Olha, eu sou o Marcelo que se converteu ontem, lembra lá na casa no Cusite, né? Olha, moro na rua tal, número tal, RG, CPF, grupo sanguíneo, né? Passei os dados para Deus. Aí eu tenho certeza que os anjos me guardaram naquele dia, foram anjos que se acamparam ao meu redor, porque a Bíblia fala que os anjos se acampam ao nosso redor, a gente não tem ideia do que é isso, né? Um anjo de Deus, um anjo, derrotou um exército de Senaqueribe, 185 mil homens, um anjo. E Deus dá ordem para esses anjos acamparem ao nosso redor. Então a gente não tem ideia da proteção espiritual que a gente tem, né, quando você realmente tem Deus no seu coração. Então, foi o que salvou aquele pastor, né? Foi o que salvou aquele pastor, com toda certeza. Mas você tem que ver a história dele, eu vou contar até o fim, se você permitir. Claro. Né? Então, ela está descrita no final da série Filho do Fogo, no livro Catedral das Sombras. Anos depois, alguém conseguiu contato com ele, me trouxe um telefone dele até mim, liguei para ele, falei, pô, você lembra de mim? Pô, como eu vou esquecer de você, tal, você destruiu a sala, tal, né? E falou... Esse pastor aí, daquela época? Você encontrou, anos depois encontrei, passou um tempão. Aí ele pegou e falou para mim que... Eu falei, e aí, pastor, como é que você tá? Não me chama de pastor, não quero mais saber de Deus, eu desisti. Ia lá, caralho! Né? Não quero saber mais de nada, minha vida acabou. Né? Só estou esperando morrer. Aí eu fiquei muito preocupado com ele. Ele estava morando em Vitória, né? Em Vila Velha, melhor dizendo, né? Então eu não tinha grana para ir até lá e fizeram uma vaquinha para pagar uma passagem para mim. Eu fui, minha esposa não pôde ir porque a gente não teve grana para pagar para ela, né? E a primeira coisa que eu fiz, né, entreguei o livro Filho do Fogo para ele e tal. A gente conversou amenidades, né, quando chegamos, né, sem entrar em grandes detalhes. Aí fui dormir pela manhã, vejo que ele está lendo o livro. Eu falei, pastor, você está lendo o livro, né, que bom. Eu falei, pô, você me chamou de lontra aqui, né, de leão marinho, né, porque eu coloquei, né, no livro, coloquei, ele me lembrava o Leôncio. Tá. Né? Então, tinha um bigodão, não? Tinha um bigodão, tinha, né. Aí eu peguei e falei, foi da época, né. E ele, então, vamos dar uma volta. Aí foi pela praia, andando pela praia comigo, e contou toda a verdade, sabe? O cara se desnudou. E isso me fez crescer uma grande admiração por ele, porque ele não se escondeu, ele não se mostrou espiritual. Ele falou, cara, sabe o que aconteceu? Eu fui mandado embora daquela igreja. Né? Você vê, o demônio não matou ele, não matou, mas matou de outra forma, sabe? Você morrer em vida é pior, né? E ele falou, eu fui mandado embora daquela igreja porque ninguém acreditava em batalha espiritual, viram meu escritório destruído, acharam que você tinha um problema psiquiátrico e eu incentivei isso, né? Me mandaram embora. Aí eu fui trabalhar, tentei trabalhar junto com meu pai, o pai dele era capelão da Unicamp e ele e o pai não estavam se dando muito bem. Depois ele foi para uma igreja numa cidade perto de Araçatuba, né? Não vou dar o endereço exato para não zicar. E curioso que eu estive nessa mesma igreja, ministrando um seminário. E quando eu postei a foto, eu mostrava a foto, essa aqui é o Zite, mostrava a foto, vi as pessoas chorando. Falei, puxa, que unção que o cara tem, né, meu? Só a foto do cara, o povo já cai no choro aí, né? Já cai no poder, né? Mas não, é porque foi naquela igreja, né, que ele pastoreou, né, o filho dele foi violentado, né, sofreu uma violência ali, por um diácono ainda, né. Caralho. Então, dentro da igreja, né, então ele falou assim, poxa, meu filho sofre uma violência dentro da igreja, né,
eu não quero mais ser pastor, não quero ser mais nada. Ele foi então ser representante comercial de calçados, né? E foi para Vila Velha e viajava muito de carro. Aí alguém falou para ele: pô, se você cheirar uma carreira de cocaína, meu, você vai viajar mais tempo, você não vai ter fome, olha, você dirige melhor, você ganha mais dinheiro. Ele começou a usar cocaína, viciou na cocaína. Aí ele começou a comprar cocaína, ele está numa região portuária, ele vai para o porto comprar. No porto está cheio de prostituição. Aí ele começou a sair com prostituta, ele falou que saiu com mais de 300, ele tinha medo de estar até com AIDS. Ele falou: e essa é a minha vida, né? E agora a minha esposa não deixa mais dinheiro comigo, porque se eu tiver dinheiro na minha mão, se eu tiver 10 reais na minha mão, eu vou comprar cocaína, eu vou fazer, e eu não consigo mais chorar, né? Eu sequei por dentro, não acredito mais em Deus, não acredito mais em nada. Eu fiquei chocado com aquilo, né? Eu falei: poxa, não sabia o que dizer, né? E eu falei: mas pastor, foi por causa do que aconteceu. Eu contei para ele do encantamento, do feitiço e tal. Ele não acreditou muito, né? Ele falou assim: não, não foi não. A igreja mesmo mandou embora, foi coisa da vida, né? Só que aí quando nós fomos é isso que eu quero te mostrar depois. Quando nós estávamos no aeroporto para ir embora, nós batemos 2 fotos em tempos diferentes. Passou assim uns 15 minutos entre uma foto e outra, né? Então, numa eu estou presente, a outra eu não estou presente. Então, tem uma outra pessoa que bateu a foto, né? Todo mundo ali no aeroporto, esperando. E depois, eu também uma eu estou presente e outra não. Nas 2 fotos, nesse ato de tempo de 15... Na época era revelação, né? Não era na hora, né? Quando revelou, bem atrás dele, do lado esquerdo dele, você vê uma mulher assim, sentada, né? Ela está com as pernas cruzadas, mas você não consegue mais enxergar nada acima dela. E você vê um vulto, né, num formato meio humanoide, assim, bem grande, né, indo quase à altura do teto. Devia ter uns 4 metros de altura se a gente se pautasse pelo tamanho do pilar ali, né? E quando eu revelei aquilo, eu mandei para ele, e aí ele acreditou. Ele acreditou e eu falei: puxa, então foi mesmo, né? Tem alguma coisa atrás de mim que quer acabar comigo. Eu falei: mas já acabou, né? Já acabou, né? Aí eu falei: vem passar um tempo comigo. Eu morava no Vale da Bênção, né, em Araçariguama. E ele passou uma semana na minha casa. E lá tem uma casinha de oração, tal, né? Tentava levar ele não queria saber de nada, né? Não queria nem falar de Deus, né? Queria falar de outras coisas. Então, chegou um momento que já era o último dia dele, né? Eu falei: puxa, Deus, faz alguma coisa, né? E quando eu levanto, ele está na varanda de casa, assim, com a Bíblia aberta, sentei do lado dele. Falei: pastor, está lendo a Bíblia, né? Ele falou assim: não, eu só abri, não consigo ler, né? Esse livro não tem mais significado para mim, né? Aí ele a gente fica em silêncio com ele um tempo, né? E um silêncio perturbador, cara, né? De repente ele abaixou a cabeça, ficou quieto por uns instantes, olhou para mim, né? E falou: olha, um dia eu orei por você, rapaz, e te libertei. E hoje, né, através de você, muitas pessoas têm se convertido. Então eu tenho meus filhos e netos na fé, né? Tenho netos na fé através de você, que é meu filho na fé. E então eu tenho muito orgulho de você. Mas eu tenho certeza, se hoje você orar por mim, quem sabe Deus não me restaura, né? Então, cara, eu chamei minha esposa, falei: vamos orar pelo pastor, né? A gente orou por ele, né? E foi assim um momento tão lindo, tão bonito, cara, né? Indescritível em palavras. Aquele homem chorou como um bebê, a gente chorou junto, se alegrou, né? E aí ele quis voltar para a igreja, né? Ser pastor. Só que, lamentavelmente, a igreja que fala de perdão não perdoa, que fala de amor muitas vezes não ama, e rejeitaram ele. Ah, você não é o pastor viciado em droga, tal, né? Então ele começou a vender pão de mel para sobreviver, depois se reconciliou com o pai, né? E acabou morrendo, né? E teve uma sepse, né? Teve uma infecção generalizada, acabou morrendo. Pois é, e eu fui tentar consolar o pai dele, né? Fui até Campinas, né? Tentar conversar com o pai dele. Inclusive o pai dele está na abertura. Tem um vídeo no meu canal, Seminário de Missões, né? Ele aparece, ele dá um testemunho breve. O pai dele, o pai do Zite. Ele foi ali, ele estava doente ainda, mas ele foi. Eu falei: não, eu quero falar, eu quero... E eu mantive o registro até hoje, né? Então, eu fui para querer trazer algum conforto para ele, né? E eu não sabia o que dizer. Eu falei: mas só dizer para um pai que perdeu um filho, né? Então,
E ele ficou em silêncio e falou para mim, sabe, você está querendo me confortar? Vou te dizer uma coisa, rapaz. Quando meu filho nasceu, eu levantei ele e falei, Senhor, é teu, né? Me capacita a cuidar dele, né? Para que siga nos teus caminhos, né? E quando ele estava quase morrendo, né? Ele é médico também, né? Geriatra. Ele abraçou o filho dele, ele percebeu que o filho dele estava partindo e ele pegou, falou, e orou junto com o filho, né? Falou, Deus, olha, um dia o Senhor me entregou ele nas minhas mãos, hoje eu te devolvo, vem das minhas mãos para as tuas mãos, né? Eu te entrego ele de volta.